Mestre, eu queria falar um pouquinho aqui contigo sobre balanceamento de virabrequim. Por que que a gente faz o balanceamento e por que que ele é tão importante? Então, cola nesse vídeo aqui que tu vai entender por que que eu faço, por que que é importante e por que que traz resultado, tá ok? Bom, esse aqui é o virabrequim da minha RD, tá? Não sei se vocês viram o vídeo, se tu não viu, procura no meu feed ali, tu vai ver o quanto que aquela RD acelerou, tá? E parte daquela beleza daquele RPM todo se justifica por causa disso aqui, tá? Virabrequim balanceado, tá? Não é centrado. Centrar é garantir que a ponta não vai pular quando estiver girando, tá? Isso é centragem. Balanceamento é exatamente a condição em que a gente diminui a vibração do motor, tá? Então, balancear significa retirar vibrações, tá? É a mesma coisa que tu faz na roda do teu carro. Tu coloca pesos de um lado, tira peso de outro. Para tirar peso não, né? A gente só adiciona peso, né? Mas o efeito é o mesmo, tá? Quando a gente tá lá uns 100, 120 km por hora, a direção começa a tremer. É porque a roda tá desbalanceada, tá? Aí tu vai lá, faz o balanceamento, a direção fica firmezinha. Então é mais ou menos este o conceito, tá? Então imagine, mestre, tá? Que a gente tem o nosso pistão, tá? Subindo e descendo, ok? Então, este peso do nosso pistão, ele está subindo e descendo, certo? Já o nosso virabrequim, ele gira. Então nós temos duas forças atuando aqui. Dependendo do motor, né? A gente está falando do motor DRD, é praticamente ali alguns graus, mas basicamente é para cima e para baixo, né? Que esse pistão está trabalhando, né? Então ele acelera, freia, acelera, freia, acelera, freia. E a gente tem o nosso virabrequim, né? Que ele gira. Então a gente não tem os mesmos pesos que nós temos aqui, tá? Então, mestre, um motor monocilíndrico, que é o motor aí da RD, da DT, da mobilete, da bicicleta motorizada, a gente não consegue eliminar 100% da vibração. Porque a gente, como eu falei, a gente tem um pistão trabalhando aqui e um virabrequim trabalhando nesse sentido. Então não existe como eliminar 100%. Qual é a melhor condição que a gente pode encontrar, mestre? Tá? É contrabalancear, tá? Este peso aqui, né, contra o peso do pistão. Então, nós temos aqui, ó, esta massa subindo e o pistão descendo, né? Então, a gente meio que consegue contrabalancear, tá? Mas, vamos dizer, o peso que está indo para lá e para cá, que é a massa que a gente tem maior aqui, dificilmente a gente consegue equilibrar. Então, o melhor que a gente consegue fazer, mestre, eu vou abrir para vocês aqui, tá? É o fator de balanceamento de 50%, tá? Por quê, tá? Vamos lá. Imagina que o pistão desceu, tá? Isso aqui está subindo, tá ok? Imagine que eu preciso contrabalancear, né, essas forças, né? Uma descendo, outra subindo, tá? Mas se eu conseguisse fazer um fator de balanceamento de 100% da massa que está descendo e 100% da massa que está subindo, eu teria que colocar muito, mas muito peso aqui, tá? Beleza, eu conseguiria equilibrar o peso descendo e o peso subindo. Porém, se eu coloco muito peso aqui, o que acontece quando isso aqui começa a girar? Tá? Eu vou ter peso jogando para lá e para cá. Então, não adianta eu equilibrar 100% do peso de subida e descida se as forças laterais aqui eu vou estar piorando, tá? Então, o que que a gente faz, mestre? A gente coloca 50% a mais de peso no pistão e na biela, tá? Então, o que acontece? Quando eu desci, né, eu tenho 50% a mais de peso no pistão e 50% a menos aqui. Então, eu tenho 50% do peso da massa toda descendo, ok? Então, se eu conseguir equilibrar, né, este peso de descida e subida em 50%, eu imagino que quando isso aqui estiver indo para os lados, eu também vou ter 50%, tá? E isso é o melhor possível. Eu posso tentar também equilibrar 100% isso aqui, ó, tá? Eu teria, então, vamos dizer, né? O mesmo peso que eu tenho deste lado, tendo deste lado. Só que aí o meu pistão ele ia pesar demais, né? E eu ter uma vibração nesse sentido. Então, o que que a gente faz? A gente equilibra em 50%
do desbalanceamento, tá? Nós estamos falando aqui de pesos, tá? Em todas as direções, tá? Então, eu tenho 50% do pistão pesando para cá, né? Quando o pistão está aqui no meio, eu tenho essa massa jogando 50% do peso para cá. Quando o pistão subiu, né? Eu vou ter 50% do peso do pistão subindo, tá? Quando o pistão está descendo, né? Girou aqui, eu teria então 50% do peso girando para lá, tá? Então, motores monocilíndricos não existe como tirar 100% da vibração. Eu ensino lá no curso Mestre em Dois Tempos como é que faz isso. Aí o pessoal, mas continua vibrando. Claro que sim. A gente não consegue, como eu falei, equilibrar um motor monocilíndrico, mas a gente consegue, eu brinco de despiorar. A gente despiora a vibração, tá? Como é que eu faço para despiorar a vibração? É equilibrar, né, em 50% aqui toda essa massa giratória e peso do pistão subindo e descendo. Tá ok, mestre? Então, como é que eu faço, tá? Aqui eu já tirei os pesos, tá? E aqui eu adicionei peso para que eu conseguisse fazer este equilíbrio de 50% no meu motor, tá? Como eu estou trocando o virabrequim, eu estou já começando a fazer aqui, ó, tá? Já comecei a fazer os pré-furos aqui, que são estes mesmos aqui, tá? Ó. E aqui também, ó, a adição de peso, que seria a adição de chumbo, tá bom? O ideal seria usar tungstênio, mas o tungstênio, uma barrinha, para vocês terem uma ideia, uma barra de 1 metro de tungstênio custa R$ 4.000. E cada corte de tungstênio custa, na média, de R$ 200 cada corte. Porque, mestre, não existe nada que corte o tungstênio, tá? A única coisa que corta tungstênio é fio de diamante, tá? Então, é caro esse processo. Por isso que a gente não faz com tungstênio, tá? Eu poderia botar uma barrinha muito pequenininha aqui de tungstênio, tá? Que o peso específico dela é de, se eu não me engano, 17 ou 19 quilogramas por centímetro. Puxa, 19 quilogramas por... Não, é 19 gramas por centímetro quadrado, tá? O aço tá em torno aí de 9 e o chumbo em torno de 12, se eu não me engano. Eu não me lembro bem exatamente dos dados, tá? Mas, para vocês terem uma ideia, o quanto que o tungstênio nos ajudaria no balanceamento. Mas como ele é caro e o chumbo é barato, a gente usa chumbo, tá bom? Então, eu tenho que retirar um material aqui, né? Que seria o aço, e colocar um material mais pesado para compensar, né? Eu tirar o material e colocar outro, esse outro material tem que ser mais pesado. Mas não dá muita diferença, tá? Enfim, mas a gente consegue melhorar e chegar no fator de balanceamento que a gente precisa, tá bom? Se quiser aprender a fazer o balanceamento correto do teu virabrequim para qualquer motor 2 tempos, mestre, tá? Qualquer um, tá? Entra lá no curso Mestre em 2 Tempos. Aqui no Instagram eu deixo o link na bio, que fica logo abaixo ali da minha foto de perfil. E no YouTube eu deixo ali sempre na descrição, tá? Mestre, isso é importantíssimo. Teu motor não vai girar como tem que girar em alta se ele estiver com fator de balanceamento diferente do que eu falei para vocês, tá? Ele vai vibrar e tu vai perder RPM lá em cima, tá? De novo, se não viu o vídeo da minha RD acelerando, olha lá, mestre, chega a cortar em alta e por causa do acerto de carburação que eu fiz, tá? O corte que vocês vão ver ele cortando lá em cima por combustível, tá? E tem que ser assim, tá? Motor liso quebra, tá? Motor sem carga, ele tem que girar com excesso, ele tem que mostrar excesso de RPM. Excesso de combustível para limitar o RPM. O motor não pode disparar, tá? Não te ilude achando que teu motor tem que limpar para ele ter um giro bom. Se isso acontecer, provavelmente tá com um acerto de carburação errado. Tá ok, mestre? Então, já comecei a fazer os furos aqui, eu vou aumentar os furos aqui também, e adicionar aí o nosso chumbo, tá ok? Então tá aí, mestre, já fiz os furos, os de cima, tá? Ali tá pronto. Aqui eu fiz só este furo, tá? Eu lembrei que o fator de balanceamento que tinha ficado para este cara aqui que tem estes outros dois chumbos aqui, tá? Tinha ficado com 52%. Então eu não vou colocar aqui por enquanto, tá? Para ver como é que fica. Mas depois, se precisar, com ele montado, isolo bem, né?
para não entrar cavaco ali nas gaiolas, tá? Isso é muito importante, se entrar cavaco, já era o virabrequim, tá? Ele vai machucar ali os roletes, né? E aí a vida útil dele vai cair muito, tá? Então, se for fazer qualquer intervenção com o virabrequim montado, e por isso que eu tô fazendo com ele desmontado, que é para não deixar cair nenhum tipo de partícula ali na gaiola, tá? Mas se fores obrigado a fazer com ele montado, isola muito bem a biela para não cair nenhum tipo de partícula, tá? Então, por enquanto, eu não vou fazer estes dois aqui, tá? Eu vou fazer só o central, tá bom? Então, agora, eu vou com a retífica tirar as rebarbas ali que ficam, ó. Vou tirar, limpar bem, né? Deixar bem limpinho isso aí, sem nenhum tipo de rebarba nesse aqui também. E já vou começar a adicionar o chumbo aqui, tá ok? Então tá aí, mestre, já tirei as rebarbas, tá? Não tem mais rebarba ali. É muito importante, tá? Pro chumbo não sair, a gente faz uns buracos ali dentro, ó. Porque quando eu colocar o chumbo, ele vai ser derretido, né? Então ele vai tomar conta ali daqueles buraquinhos e nunca mais ele sai dali, tá vendo, ó? Ó. Pode ser bem rústico de qualquer jeito, tá? O negócio é travar o chumbo para ele não sair dali, tá? Depois de colocar ele ali dentro, a gente dá umas batidas, né? Que daí ele vai, com certeza, ocupar todos os espaços aqui, tá ok? Então, quase no final já. Mestres, ali no time-lapse, esse aqui faltou, tá? Então, o que que eu fiz? Eu saquei, tirei aquele chumbo ali, tá? Pode furar, né? Ou vir com uma chave de fenda que tu vem e arranca ele, tá? E fiz de novo, tá? Peguei mais chumbo, que tinha ficado... foi chumbo demais aqui, menos aqui. Então, tirei fora e fiz de novo, tá? Não tenta completar, porque o chumbo que tu colocar por cima, ele não vai aderir ao de baixo, e isso vai soltar, tá ok? Agora eu vou bater, tá? E vou... depois tu pode tirar o excesso tanto na retífica, tá? Eu prefiro tirar no torno, já que eu tenho torno, tá? Então só venho dando um passe até facear aqui. Então a gente vai conseguir tirar todo o excesso de chumbo que tá aí, tá ok? Pronto, já bati com o martelo mesmo, só cuida para não bater no virabrequim, né? E a ideia é que a gente compacte bem, né? E faça com que ele entre bem naqueles rasgos que a gente fez ali dentro do sulco, né? Para que ele realmente fique preso aí, tá ok? Agora vai pro torno. Então tá aí, mestres, olha só como é que fica, ó. Quase não dá nem para ver. E garanto que isso aqui não sai daqui, tá ok? Então tá aí já prontinho, já vai para montagem então. Aí depois eu vou fazer de novo a conferência do balançamento para ver se ficou dentro do que a gente espera, tá ok? Então não tem nenhum mistério fazer o balanceamento, mestre, tá? Não faz porque não quer. E outra, faz muita diferença na tua preparação, tá ok?